Nesta segunda-feira, 5, o Bolsonaro se saiu com a seguinte afirmação que está aí no jornal, principalmente no 247 e em outros jornais. Ele disse que as agressões ao jornalista da Folha de São Paulo, Globo e Estadão possivelmente foi agressão feita por algum infiltrado. O Bolsonaro, como sempre, tergiversa, mente e faz da sociedade como se todos fossem verdadeiros palhaços. E a maioria não é palhaço, como ele pensa, né? A maioria não é isso. O Bolsonaro, ele está diretamente ligado a esses seus seguidores, a essas manifestações. Existe um grupo chamado de 300 que apoia as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional, bem como contra o isolamento, que é a principal medida contra o avanço do coronavírus. Militantes organizadores do ato golpista financiam acampamento no Supremo Tribunal Federal e citam extermínio da esquerda, que é, na verdade, aí uma posição claramente antidemocrática, uma posição fundamentalista antidemocrática, que não deve se aceitar esta posição extremista, como vem acontecendo constantemente, inclusive com agressões às pessoas que pensam diferente e aos jornalistas e às instituições. Jornalista que participa anonimamente do grupo 300, que mobilizou manifestação golpista neste domingo, agrediu jornalistas, relata que seus membros financiam o acampamento em Brasília pelo fim do Supremo Tribunal Federal e Congresso, e aplicam treinamento militar e possuem o lema de extermínio da esquerda. Portanto, isso é uma medida extremamente autoritária, como aconteceu na época do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, durante aí muito tempo. A jornalista Jéssica Almeida fez uma denúncia nesta segunda-feira em sua conta do Twitter. Ela participa anonimamente do grupo 300 no WhatsApp. Organização que promoveu a manifestação golpista do último domingo, que contou com o apoio de Jair Bolsonaro e seus aliados. Portanto, essa aí é uma demonstração de como esse grupo funciona, de como o Bolsonaro com seus seguidores tem toda uma orquestração contra a democracia, e isso precisa ser punido, precisa ser investigado e precisa ser punido. A jornalista diz o seguinte: participa anonimamente do grupo 300 do Brasil. Se apresentam como o maior acampamento pelo fim da corrupção e esquerda no Brasil. Prometem fazer uma contra-revolução e provocam os participantes. Você não é mais um militante, você é agora um militar, relata a jornalista. Ela explica que existe um recrutamento no grupo. Os convidados do país todo são fortemente assediados para ir a Brasília e inflamados pela organização com termos que vão do amedrontamento e extermínio da esquerda à tomada de poder. A ideia é fazer os participantes acreditarem que farão parte da história do Brasil. Jéssica ainda cita um suposto aporte militar para sustentar o acampamento de grupo em Brasília. O acampamento dos 300 está acontecendo desde 1º de maio. Para quem participar são oferecidos, para quem quer participar, são oferecidos local seguro para tomar banho, cozinhar e uma refeição por dia. Onde? Não revelam. Mas a organização fala em um quartel-general com mais de 200 beliches, alojamentos e refeitório. Isso é uma denúncia gravíssima, significa a participação direta de militares nesse movimento aí que é extremamente contrário à democracia e, como todos devem saber, na Constituição, os militares não podem participar de atos políticos. A promessa de extermínio da esquerda é uma constante. Além disso, esteve marcado para ontem um treinamento com os melhores em estratégia e inteligência. São proibidos vídeos e fotos, exigem roupa adequada para um treinamento físico de combate e recolhimento de celulares, acrescenta ela. Observe que é um movimento de extrema direita
extremamente perigoso pelo que se apresenta aqui e que está atuando aí de maneira clara. A denúncia é muito clara. O que esperar de uma ação que fala em extermínio, parte de itens para a guerra e cuja organização parte de uma ex-nazista? Hoje agrediram jornalistas, amanhã não sabemos se de fato há um quartel-general com mais de 200 beliches, onde ele fica. Quem é responsável por este espaço? Ela explica que a denúncia não é uma matéria, não passou por apuração. Isso não é um trabalho e nem gostaria que fosse. Não faltou, melhor dizendo, não estou falando como Jéssica, jornalista. É uma exposição de caráter pessoal. Só estou expondo o que tenho visto no grupo de organização que essas pessoas têm no Telegram, acrescenta. E aí temos aqui a nota da Jéssica de Almeida, que diz: as agressões vistas em Brasília podem não parar por aí. Os organizadores dos 300 do Brasil afirmam que eles são só o começo. Nos grupos, treinamentos e recomendações para roupas adequadas, para treinamentos físicos de combate e participantes proibidos de fotografar. Então, mais uma vez, o Jair Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade, participou de um ato que ele chama de um ato democrático, que não tem nada de democrático e que claramente se coloca contra aqueles que pensam diferente deles. O fato de usar o termo extermínio da esquerda, isso remota inclusive ao período da ditadura militar, por exemplo, que os militantes de esquerda foram perseguidos, presos, torturados e muitos foram mortos. Nós estamos vivendo mais um momento muito dramático na nossa história e que, infelizmente, a sociedade ainda parece estar como se estivesse dormindo, não ter noção do que está acontecendo. Agora, se você se perguntar, mas por que acontece isso? Porque nós temos grupos dessa natureza atuando de maneira antidemocrática. Infelizmente, porque nós temos uma base social conservadora que vem desde o processo da colonização do Brasil, com grandes latifundiários, com grandes empresários, a chamada elite financeira, que, na verdade, quer tudo na vida, menos que, de fato, haja democracia no país. Nós temos uma chamada democracia burguesa, ou seja, é uma democracia de fachada, que está saindo desse processo aí para uma coisa mais grave, porque todos os crimes que o Bolsonaro já cometeu contra a Constituição, temos uma média de 30 ou mais pedidos de impeachment do Bolsonaro, e você se pergunta, mas por que não acontece o impeachment? Por que ele não é interditado? Ora, porque infelizmente nós temos uma base conservadora, nós temos ainda um forte apoio de uma camada social extremamente conservadora formada por evangélicos, por pessoas do agronegócio, por latifundiários e por grandes empresários que estão dispostos a tudo para evitar que o Estado tenha um compromisso social. Veja que com todos esses problemas que nós vivemos hoje, o Guedes ele defende um Estado mínimo, ele defende cada vez mais um Estado mínimo. Só que pesquisa recente, inclusive do mercado, mostra que a população entende que é necessário um Estado que tenha obrigações sociais, que possa garantir o básico para a sociedade, para a população, que possa garantir que nesse momento de pandemia, por exemplo, do coronavírus, o Estado tenha a sua parcela, a sua participação efetiva para combater os problemas que advêm com o coronavírus. Primeiro, a necessidade de salvar vidas. Depois, a economia precisa se voltar para a sociedade. Neste momento, a economia tem que investir, por exemplo, o setor econômico tem que investir nos pequenos empresários, nos trabalhadores informais. Nesse momento não dá para pensar, olha, vamos deixar a economia livre, vamos colocar o povo para trabalhar, voltar à normalidade. Isso não faz o menor sentido. Portanto,
Fechando essa questão aí, nós temos grupos extremamente perigosos, neofascistas, conservadores, que têm um aval de parte da população, principalmente de evangélicos, setor do agronegócio e também das Forças Armadas. Infelizmente, nós temos essa questão aí. O Bolsonaro, inclusive, ele chegou a dizer que tem um apoio das Forças Armadas. E as Forças Armadas precisam, inclusive, se apresentar, dizer de fato para que está, se é para cumprir a Constituição ou não. Mas, infelizmente, nós temos uma Forças Armadas que, desde a sua formação, é extremamente conservadora e, em diversos momentos, tem se mostrado perversa. Desde, inclusive, a formação da República Brasileira, que se formou extremamente conservadora, com base rural, com base latifundiária e com base no patriarcalismo. Não esqueça, se você ainda não fez, de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.